Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a professora Cris Pereira e hoje, na aula 63, os nossos objetos do conhecimento serão duas classes de palavras muito conhecidas por vocês, tá? Ou seja, preposições e conjunções. Vamos estudar um pouco mais sobre elas? Quais serão os nossos objetivos? Nós vamos definir, classificar, conhecer as relações de sentido da preposição e reconhecer os valores semânticos delas, enfatizando a relação coesiva entre orações. Além disso, vamos conceituar, conhecer os tipos de conjunção e reconhecer o papel de conector das conjunções. As nossas obras de referência, como nós já enfatizamos, tanto eu quanto a professora Juliana, não é isso? Nós estamos utilizando a nossa gramática como objeto de consulta, não é? Não estamos seguindo-a assim, piamente. Gostaria que depois vocês dessem uma olhadinha nas páginas 342 a 356, que é onde está este conteúdo da aula de hoje. Combinado? Além disso, utilizamos também este outro livro aqui, Conexões em Língua Portuguesa, né? Além de alguns sites que foram consultados para fazer essa aula, dentre eles este aqui, que eu gostaria que depois vocês também visitassem, combinado? Muito bem. Nós, desde a semana passada, que nós estamos falando de classes de palavras. Conversamos com vocês sobre os substantivos e as classes de palavras que o acompanhavam e falamos também a respeito do verbo, não é isso? E hoje nós vamos nos ater a estas duas classes aqui, a preposição e a conjunção. Mas, antes de mais nada, gostaria de saber de você o seguinte: você sabe o que é coesão? Eu trouxe aqui a seguinte informação. Esse termo é bastante amplo. É qualquer vínculo estabelecido entre as palavras, as orações, os períodos ou os parágrafos, nós podemos chamar de coesão, né? Tenente Pedro Paulo fala muito com vocês a respeito de coesão, no momento de corrigir as dissertações de vocês, não é isso? Então, toda palavra ou expressão que se referia a coisas já mencionadas no texto, ou mesmo ainda as que virão, serão chamadas de elementos de coesão. E os termos a que elas se referem podem ser chamados de referentes. Muita atenção, pessoal, com os conectores, eis os mais empregados, ó. Os pronomes pessoais do caso reto, os oblíquos, os possessivos, os demonstrativos, outros pronomes, além dos advérbios. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, nós temos assim, ó. O homem e a mulher estavam sorrindo. Aquele, porque foi promovido. Esta, por ter recebido um presente. Observe que aqui nós temos dois pronomes, não é isso? Olha lá. Aquele faz referência ao substantivo homem. Esta faz referência ao substantivo mulher. Palavras que já foram ditas. Tudo bem? E o que a preposição e a conjunção têm em comum, hein, gente? Olha só. Quais são as características comuns entre essas duas amigas aí, né? Muito bem. Elas ligam palavras ou orações, por isso são elementos coesivos, você já sabe. Mas elas não retomam palavras como pronomes e advérbios, conforme a gente viu no exemplo. Por quê? Né? E elas são também palavras invariáveis. Vamos saber um pouco mais a respeito dessas duas? O que é preposição? Eu gosto muito aqui, gente, ó. Sou exigente com a beleza. Ela tem que vir de
dentro, pessoal. Aqui nós já temos uma preposição, o de, não é isso? Olha lá. Então, preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração. Olha aqui, ó, o vir e o dentro, subordinando um ao outro. Sintaticamente, gente, as preposições não exercem propriamente uma função, né? Ah, professora, ela tem função de objeto direto, tem a função de adjunto, de nome, nada disso. Elas são consideradas conectivos, elementos de ligação entre termos oracionais, termos da oração. Então, elas podem introduzir complementos verbais, introduzir. Quais são os complementos verbais? No caso, aqui, solicita uma preposição, é o objeto indireto. Complementos nominais, locuções adjetivas, locuções adverbiais e outras. Espere por dias melhores, hein? Olha a preposição por aí. Gente, qual é a classificação das preposições? Existem dois tipos. Olha lá. Elas são classificadas em essenciais e acidentais. Quais são as essenciais? A, ante, até, após, com, contra, desde, aquelas que nós já sabemos desde o nosso ensino fundamental, né? Olha lá. E as acidentais? Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, salvo, segundo, visto. Como assim, professora? Vou explicar melhor isso. Então, veja bem, o que você não pode esquecer? Preposição essencial. Sempre funciona como preposição. E as acidentais são palavras que, além de preposição, elas podem assumir outras funções morfológicas também. Professora, mas a minha professora lá em outra escola diz que o conforme é uma conjunção. A gente vai ver. Então, gente, e locução prepositiva? O que é? Olha lá. Chamamos de locução ao conjunto de duas ou mais palavras que têm valor de uma preposição. E a última palavra dessas locuções é sempre uma preposição. De preferência o de, né, gente? Por causa de, ao lado de, virtude de, apesar de. Nós já vimos outras locuções, locuções adjetivas, não é isso? Aqui eu tenho algumas, ó, gente. A fim de, além de, a par de, perto de. Então, são palavras que têm valor de uma conjunção, de uma preposição. Gente, as locuções prepositivas, olha lá. É interessante que eu lembre isso aqui, ó. Cuidado, vocês devem ouvir muita gente falando por aí. A longo prazo, à medida que. Esse aqui, então, né? A nível de modo que. Cuidado, viu, gente? As pessoas estão falando de modo inadequado. Qual seria o uso adequado? Em vez de a longo prazo, em longo prazo. Em vez de à medida em que, na medida em que. Gente, não falem mais a nível de, e sim em nível de. Tudo bem? Quando nós falamos de preposição, nós precisamos lembrar do que chamamos de relações semânticas, que é a mesma coisa que valor da preposição, que é a mesma coisa que sentido das preposições. Vamos ver o que é isso mesmo? E ao falar disso, nós estamos falando de semântica. Quando nós mencionamos semântica, torna necessário entender o real sentido. Semântica está muito ligada ao contexto das palavras, né, gente? O significado estabelecido pelas palavras dentro de um contexto. Olha lá, adoro doce de leite. Que é o doce de leite. Aquela menina é um doce de pessoa. Será que doce aqui, doce de leite, doce de, tem o mesmo contexto linguístico? Já deu para observar que não, né? Aqui o doce de leite seria o sentido real, a denotação
E aqui, aquela menina é um doce de pessoa, né? Nós teremos aqui, lembra? Uma metáfora. Podemos dizer também que uma conotação, sentido figurado. Então, gente, é importante saber que as preposições, elas possuem a função de ligar termos dentro de uma oração. Aqui, ó. O doce, a palavra leite, doce, a palavra pessoa. E aqui eu estou falando de quê? Também de termo regente e regido. Doce, quando eu falo aqui, doce de, olha lá. Então, o pessoa completa o sentido desse doce aqui, o leite completa o sentido desse doce aqui, ok? Gente, para que servem as preposições, hein? As preposições, gente, elas são muito importantes na estrutura da língua, pois elas estabelecem a coesão textual. Não se esqueçam disso, tá? E possuem valores semânticos que são indispensáveis para a compreensão do texto. Então, olha só. Confio em você. Olha lá. Olha o regente, que é o verbo confio em que ou em quem. Observe que na pergunta que eu faço para o regente, já aparece a preposição em. E no meu objeto indireto, em você, que será o termo regido. Cuidado, viu, gente, com isso aqui, ó. Olha só, quando o termo regente está distante do termo regido, há problemas de conexão. Por isso que o professor coloca lá no seu texto, COE, COS, que é coesão. Veja bem como é que ficou esse período. Dá-se chance a garoto com curso primário completo que saiba conversar com adultos, de cuidar de enfermos em descanso na praia. Qual seria o ideal aqui, gente? Dá-se chance a garoto com curso primário completo de cuidar de enfermos em descanso na praia. Ok? Olha lá. Falando das relações semânticas, o sentido que a preposição quer passar. Peguei o livro do professor. Gente, de quem era esse livro? Do professor. O de mais o o, uma contração, a gente vai falar já já. Ideia de posse, valor semântico de posse. As esculturas de cerâmica. Gente, de que eram feitas as esculturas? De cerâmica. É a matéria, material. Estudar com os amigos. Com quem que você vai estudar? Com os amigos, é uma companhia. O conhecimento é a chave para o sucesso. Qual é a chave para? Esse para é finalidade. Fiz o trabalho conforme você sugeriu, como você sugeriu, do modo como você sugeriu. Ideia de conformidade. Falamos sobre Machado de Assis. Esse sobre, gente, é o assunto. O garoto se feriu com a faca. Qual foi o instrumento? Aguardávamos com ansiedade. Como é que nós estávamos aguardando? Qual era o modo? O cachorro morreu de uma epidemia. Foi a causa. A plateia protestou contra o alto preço, a oposição. O orientador estipulou um prazo de 20 dias. Qual é o tempo, gente? Conheci uns amigos de Fortaleza, né? De onde eles vieram? Eles eram de onde? Qual era a origem? Cuidado, gente. Olha lá. Na linguagem culta, não se deve fazer a contração da preposição de com o artigo que encabeça o sujeito de um verbo. Olha isso aqui, cuidado, viu? Está na hora de a criança dormir. Ó, o de, que é a preposição, e o a, artigo. A criança, gente, é o sujeito aqui desse período, ó, do verbo dormir. Por isso, não podemos contrair a preposição de com o artigo a, que encabeça aqui o sujeito. Olha só essa daqui também, gente, que nós falamos isso demais, né? Está na hora de ele sair. O ele aqui é o sujeito, não é? Então, por isso, eu não posso contrair a preposição com o sujeito, ou seja, a preposição de e ele.
Tudo bem? O que é contração e combinação? Vocês já ouviram falar sobre isso? Vamos relembrar? Gente, as preposições elas são invariáveis, então elas não sofrem flexão. Flexão de gênero, masculino, feminino, número, singular e plural, e o grau. Mas elas podem ser expressas de forma contraída ou combinada, né? Com palavras variáveis. Pode acontecer isso, que são artigos, pronomes, pois ela indica uma concordância de gênero e número com os termos presentes da oração. Então, olha lá. O que é contração? Quando, na junção da preposição com outra palavra, não posso esquecer disso, houver perda fonética e variações na estrutura da preposição. E a combinação, não há perda de elementos fonéticos. Isso é, quando a preposição ela se mantém inalterada, apenas uma junção. Vamos ver? Olha só. Aqui nós temos algumas combinações. Vamos começar por essa aqui, ó. Ó o AU, como é que é formado? O A mais o O. Ninguém perdeu nada. Aonde? O A mais onde. Então, combinou. Combinou, ficou junto, casou. Olha agora a contração. Eu gosto muito dessa daqui, ó. Olha como se forma, gente, a palavra pelas. É o por, que é a preposição, mais o as, que é o artigo definido. Olha só como altera aqui. Ó o em mais o essa. Ó, o que, que vai dar? Nessa. Ou seja, gente, a preposição em, olha a transformação, se transforma em N. Ao D mais o do. Aqui, né, gente? D mais isto. Some o E e fica disto. Tudo bem? Então, vamos lembrar, ó. O uso das preposições, eu preciso lembrar de combinação, contração. Combinação, preposição, mais palavra. Não há perda. Contração, preposição mais palavra, a perda fonética. Tá? Mas, e essa moça aqui, hein? Vocês lembram dela? É a crase, gente. Olha só. A preposição a, gente, ela pode se fundir, se juntar com outro a. E que outro a é esse? O artigo. E essa fusão, perdão, é indicada pelo acento grave. Recebe o nome de crase. Não confundir com agudo. O agudo, ele aponta para a direita. E o grave para a esquerda. Então, ó, fui à feira. O verbo ir, que está conjugado, pela regência, ele pede a preposição a. E feira, que é o substantivo, tem à sua frente, como determinante, um artigo a, juntando a feira. Então, gente, não se esqueça, a crase é uma contração da preposição a com artigo definido a, né? Aquilo é a contração da preposição também. Esse a, que é mais a primeira vogal do pronome aquilo. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver poucos casos aqui, porque a crase nós teríamos que reservar uma aula todinha para ela, tendo em vista a quantidade de casos, especificidades que a crase tem. Então, nós vamos superficialmente falar da crase aqui, porém eu quero enfatizar que ela é uma contração, combinado? Então, só para nós lembrarmos que a crase é a união, a fusão de duas vogais iguais, não é? Ó, hoje você irá a, é o verbo ir conjugado, quem vai a algum lugar pela regência verbal. A cidade, olha lá. Então, a preposição é exigida pelo verbo ir, mais o artigo, né, que acompanha o substantivo cidade. Portanto, então, a mais a, acento grave, olha lá. Então, eu vou à cidade. Ó, observe que alguns casos pedem o uso da preposição. Por exemplo, ó, eu estou apto a, assistir a, sou favorável a, quero ir a. Se de repente essas palavras encontrarem, como aqui, ó, algum substantivo feminino, né, que tenha
um artigo feminino, olha a crase aí, ó. Sou apto à função. Então, sou apto à função, coloco acento grave. Assistir à novela, olha a crase. Quero ir à praia, olha lá, ó. Isso seria igual quero ir à praia, com crase. Bom, se a palavra posterior for masculina, utilizaremos o artigo o. Aí não vai ter crase, gente. Ó, estou apto a trabalho. Então, apto ao trabalho. Assistir ao filme. Sou favorável ao pleito. Quero ir ao clube. Tudo bem? Então, regras bem práticas, gente. Ó, a crase só pode acontecer antes de palavras femininas, porque só antes de palavras femininas é que pode existir o artigo a. Bem? Para saber se existe, se ocorre ou não a crase, pode-se usar em um recurso bem prático, né? Troca-se a palavra feminina por uma masculina, equivalente. Se antes da palavra masculina aparecer ao, isso indica que se deve usar o sinal de crase antes da palavra feminina. Então, ó, ele se refere à festa de hoje. Ai, será que tem crase? Vamos colocar baile? Ele se refere ao baile de hoje. Se apareceu ao, crase. Gente, por outro lado, a crase será terminantemente proibida, tá? Sempre que a palavra que vem após o a não apresentar artigo. E, então, que circunstâncias? Antes de nomes masculinos, porque antes de nome masculino não ocorre o artigo feminino. Então, os soldados voltavam a pé. Pé é um substantivo masculino. Antes de verbo, gente, porque antes de verbo não tem artigo, só se ele for substantivado, mas aí é outra coisa. Ela começou a chorar, não tem crase. Expressões com palavras repetidas, né? Expressão que não ocorre o artigo. Os inimigos ficaram frente a frente, nada de crase. Tá? Gente, a crase ela vai ser obrigatória. Olha lá, ó, na indicação do número de horas, o trem chegou às 2h e saiu às 6. Crase. A crase ela só sai com hora marcada. Nas locuções adverbiais femininas, indicativa de tempo. Então, à noite, à tarde, às pressas, às ocultas, escondidas, né? Que indica aí pra gente um modo e um lugar. Ah, eu vou à cidade, eu vou à rua. Gente, e às vezes ele vem aqui, mas volta às pressas à cidade, tá vendo? O modo e o local. Então, nas locuções prepositivas, olha aí, ó. Ele ficou à espera de. Todos bebiam à saúde do. Então, nas locuções conjuntivas, que a gente vai falar daqui um pouquinho, ó, à proporção que. Essa é a locução. O que é facultativo? Posso usar ou não, tá bem? Olha lá. Antes de pronomes possessivos femininos, contarei esse fato à minha mãe. Olha o pronome possessivo. Contarei esse fato à minha mãe. Cuidado, hein? Antes de nomes de mulheres. Mulheres. Ele se refere à Márcia. Ele se refere à Márcia. Com a preposição até. Fui até a praia. Fui até a praia. Vamos treinar um pouquinho? Quais as relações que a preposição, ou que as preposições, indicam nas orações abaixo? Vamos ver? Ó, após o almoço, tirei uma cesta, aquele soninho. Então, após o almoço, né? Aqui, gente, o após é a preposição tem. Ela nasceu para a medicina. Esse para é o fim. Apanhavam de cinta. De cinta, né, gente? De cinto, é um instrumento. Seus cabelos estão incendiados de sol. De sol é o meio. Ó, com a doença, ele ficou mais magro. A causa. O trabalho foi feito com muito amor. Ó, o com aqui, passando a ideia de modo. O Brasil jogou com a Alemanha. Ó, com oposição. Vocês estão vendo que o com pode ter várias... pode passar várias relações para a gente? A pequena casa foi destruída a machado. Esse a
né? No caso, juntamente com o machado, passando a ideia de instrumento. Ou seja, o com aqui, gente, ó, sendo levado em consideração no que diz respeito à semântica. Gente, olha só aqui, ó. Vamos conversar um pouquinho sobre crase? Ó, o gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. De cara que a gente já observa, gente, a falar é verbo, então já não tem o crase. Todas está no plural. Observe que aqui, ó, eu tenho todas as palavras aqui, todas as letras no singular. E no caso, né, crase no singular também. Então, ó, dirigiu-se a. Quem se dirige a algum lugar. E antes do pronome aqui, possessivo, eu posso usar a. Então, seria a letra C. Tá? Gente, aqui, ó. Recorreu a quem, né? A irmã. Irmã, palavra feminina, pode ter o artigo a. E ela, antes de pronome, eu não utilizo crase. Se apegou como a uma tábua de salvação. Uma é um artigo indefinido, não tem crase também. Tá bem? Gente, não esquecer. Fiz esse mapa mental para vocês darem uma olhadinha depois com calma, tá bem? O que eu preciso lembrar? O conceito, preposições por combinação, locuções prepositivas, o que são preposições essenciais, acidentais e a preposição por combinação. Vamos falar das conjunções? Conjunções, o conectivo de orações. Já no início, eu já terei aqui, ó, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Por que não coordenadas e subordinadas, professora? Porque coordenadas eu uso para orações e subordinadas também. Aqui nós estamos falando das conjunções. Gente, o que é conjunção? É uma palavra invariável que vai ligar duas orações, duas palavras de mesma função em uma oração. Elas são classificadas, né? Existem dois mecanismos básicos. Uma é a coordenação e outra é a subordinação. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só, aqui eu terei assim. O verão começou. As estradas para o litoral estão movimentadas. Observe que aqui eu tenho quantos verbos? Começou e estão, não é? Olha lá, então eu terei duas orações. Eu quero transformar isso num período composto. Composto por duas orações, que antes tinham um ponto aqui. Pelo sentido, eu posso fazer o seguinte. O verão começou. Por isso, as estradas para o litoral estão movimentadas. Observe que eu tenho aqui uma relação de coordenação. Ó, as conjunções e locuções conjuntivas, gente, são palavras invariáveis e servem para relacionar, conectar, ligar duas orações ou termos semelhantes da mesma oração. Existem duas espécies, olha lá, de conjunções, que a gente já sabe, coordenativas e subordinativas. É importante eu lembrar que as conjunções, gente, a exemplo das preposições, não exercem propriamente uma função sintática, tá bem? São conectivos, e isso eu preciso ter muito claro. O que vale a pena a gente saber, gente? Olha só, não posso esquecer. A palavra subordinativa vem de subordinar, que quer dizer o quê? Estabelecer uma relação entre dois seres, em que um passa a ser superior e o outro inferior, a dominar, submeter, sujeitar. Já a palavra coordenativa vem de coordenar, que significa justapor, pôr lado a lado. As conjunções coordenativas, 5. Olha só, gravem isso, 5.
E por que da mão? Vamos saber já já. Então, ó, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Gente, olha só. Gestão de pessoas e liderança. Olha aqui o exinho, ó, uma conjunção aqui ligando palavras. O que são as aditivas, gente? Elas estabelecem uma relação de adição, de soma, né? Quais são as principais conjunções? O é, o nem, que passa a ideia de e não. Eu nem, por exemplo, se alguém chegar e dizer, nossa, eu nem estudo, nem trabalho. Professora, mas isso não passa a ideia de soma. São duas coisas que ele não faz. Então, esse e nem e não passa a ideia de também de uma conjunção coordenativa aditiva. Adversativa, gente, passa para nós a ideia de relação, de oposição, contraste. Então, ó, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, gostaria de ir à festa, mas estou doente, porém estou doente. Olha lá. Viver ou sonhar? Viver e sonhar. Viver ou sonhar? Está te dando possibilidade, pedindo para você escolher uma delas. Aqui, os dois. Então, ó, alternativas. Elas estabelecem uma relação de separação, exclusão, ou, hora a hora, já já, quer, né? Hora estuda piano, hora estuda flauta. Conclusiva, gente, relações de conclusão. Olha isso aqui, ó. O logo, o pois, portanto, por isso. Professor, eu já vi esse pois explicativo, nós vamos conversar sobre ele. Ó, não estudou com disciplina, portanto, provavelmente será aprovado. Olha lá, gente, as explicativas. São aquelas que unem duas orações, explicando a segunda, o conteúdo da primeira. Então, tem aqui, ó, explicação para o que se afirma na outra oração. São elas aqui, ó, o porquê, o pois, mas o pois antes do verbo. Olha esse detalhe. Lá o pois, nas conclusivas, é depois do verbo. O que, quando tiver valor de porquê, por quanto, já que, visto que, dado que, isto é, ou seja, nossa, olha só, socorro, uma mula sem cabeça. Ora, Chico, você é daqueles que fogem só porque vem uma mula de cabeça, mula sem cabeça. Gente, então, aqui eu coloquei um quadrinho para vocês depois consultarem, ó, de maneira resumida, tá? Com os tipos de conjunções, as relações que estabelece, as principais conjunções e alguns exemplos. Lembrar da mão. Então, quando alguém falar para você de conjunções coordenativas, só você lembrar da mão, são 5, tá bem? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusivas, tá? Gente, olha só isso aqui. Eu coloquei em amarelo para chamar a atenção. As conjunções são os casos especiais, entre aspas, tá, gente? A polissemia das conjunções. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu coloquei aqui um Burger King, né? Olha lá. Sinta-se com o rei na barriga. Olha a polissemia. Não é que o rei vai estar na nossa barriga, né, gente? Mas olha a ideia aqui do sanduíche, né? O que é polissemia? Não são muitos significados, né? Então, cuidado com isso aqui, gente. Vai depender do contexto. O ser, gente, o ser, se não foi uma ofensa a todos, ainda assim insultou os jovens. A gente vai ver sobre isso aqui já já. A concessão. Se não chover, irei à sua casa. Caso não chova, irei à sua casa. Olha lá. Dormia como um anjo. Olha a ideia de comparação.
Como era pobre, não pôde estudar a causa. Ensinava os colegas como o mestre a orientou. Gente, cuidado com isso aqui, a ideia de conformidade. Aqui, gente, nessa polissemia, na realidade, eu já estou falando de subordinação. Ou seja, há algumas conjunções que elas podem mudar a sua classificação. Olha lá, ó. Vamos ver mais um pouquinho aqui? Olha só essa, ó. Isso acontece tanto com as coordenativas quanto com as subordinativas. Ó, não só dá aula, mas também escreve. Então, ele dá aulas e escreve. Não só dá aula, como também escreve. Então, olha esse como aqui onde ele aparece, além de comparativo, além de condicional, ainda aparece aqui na aditiva. Olha a coordenativa aditiva aqui. Voltou e brincou com o cachorro. Leu o livro e não entendeu nada. Por que é adversativa, gente? Se ele leu o livro, era para ele entender. Mas foi exatamente o contrário. Então, a ideia é necessário que eu veja o contexto. Por isso que eu chamei de polissemia das conversões, tá? Gente, ó o pois conclusivo. Trabalhou a tarde inteira. Estava, pois, esgotado. Olha onde está o verbo da segunda oração, estava. Olha onde está o pois. Então, esse pois está depois desse verbo. Quer dizer, portanto, ele é conclusivo. Professor, e a explicativa? Se ele tivesse antes. Aqui, gente, vamos treinar um pouquinho? Olha só, digamos que eu dei essas frases aqui para vocês. Volte para casa. Eu terminarei o trabalho. Um ponto, não tenho aqui uma conjunção. Eu quero agrupar isso tudo em um único período, de modo a conseguir um sentido conclusivo. Que conjunção que eu colocaria aqui? Eu terminarei o trabalho. Por isso, volte para casa. Eu posso mudar a ordem, tá? Então, eu acrescentei aqui, ó, o por isso. Olha só essas agora. Escolha o presente mais depressa, pois a loja vai fechar. Onde está o pois? A loja vai fechar. Escolha, pois, o presente mais depressa. Gente, olha o que vai acontecer aqui, ó. Olha só. Escolha tem um verbo, é um verbo e fechar o outro verbo. A loja vai fechar, ó, e aqui fechar é um verbo, escolha é um verbo. Onde está esse pois? O que acontece aqui? Eu tenho um ponto e vírgula. Ó o pois entre vírgulas aqui, ó. O que vai acontecer, gente? Aqui, o pois, ele está antes do verbo fechar. Aqui, o pois, ele está depois do verbo escolha. Então, o que eu vou ter? Qual é a diferença de sentido? Aqui, gente, eu vou ter esse pois, esta oração aqui, né? Eu terei o quê? O sentido explicativo. E o outro? Conclusivo. Gente, e as subordinativas? São várias, né? Aqui eu coloquei somente algumas. Vamos ver? Olha lá, gente. De acordo com a ideia que expressam, as conjunções subordinativas podem ser classificadas em, vamos lá, causais e condicionais. Vamos ver? Então, ó, iniciam orações que indicam a causa do que está expresso. Então, olha só. O gato miou. Por que esse gato miou? Qual foi a causa? Porque pisei no seu rabo. Olha só isso aqui, ó. Introduzem orações que estabelecem uma condição para que ocorra o que está expresso. Vamos ver se tem. Você será aprovado desde que se esforce. Ó, a condição, ó, desde que. As possessivas, gente. Começa orações com valor de concessão. O que é concessão? Ideia contrária da oração principal. Embora gritasse, não foi atendido. Comparativas. Tem um valor de comparação. Ele sempre foi ágil, como o pai, né? Então, fica subentendido a agilidade do pai dele aqui e a dele. Gente, olha só as conformativas.
tem um valor de conformidade, ou seja, de estar de acordo com a principal. Fiz tudo conforme me solicitaram. Fiz tudo como me solicitaram. Olha ele aí, ó. As consecutivas, gente, iniciam orações com valor de consequência. Falou tão alto que... Qual foi a consequência disso? Normalmente, gente, tem o tão, o tanto, o adjetivo e o quê? Acordou o vizinho. Os proporcionais. Começam a oração, orações que estabelecem uma proporção. Seremos todos felizes, a proporção que amarmos. Finais, introduz orações com valor de finalidade. Fechou a porta a fim de que, para que os animais não entrassem. Tudo bem? Gente, e as temporais? Elas introduzem orações com valor de tempo. Cheguei quando eles estavam saindo. Cheguei no momento que eles estavam saindo, na hora que... Opa! Coloquei locuções subordinativas. Gente, e as integrantes? São as únicas desprovidas de valor semântico, tá? Elas vão iniciar orações que completam o sentido de uma outra. Então, essas orações vão ser chamadas de subordinadas substantivas. Por exemplo, aqui, ó. É bom que o problema seja logo resolvido. Aqui, gente, o problema seja logo resolvido tem um valor de um substantivo. Então, se eu fosse classificar, eu teria uma subjetiva. Este é um assunto que nós veremos em outras aulas, tá? Só relembrando aqui. Algumas observações. Então, apesar de, em que pese a, são locuções prepositivas com valor de conjunção. Tem o mesmo valor de embora, né? Então, vão ligar palavras dentro de uma mesma oração ou vão introduzir orações reduzidas de infinitivo, que vocês verão depois também. Gente, olha só isso aqui, ó. As conjunções coordenativas, às vezes, ligam palavras dentro de uma mesma oração. Olha só. Carlos e Rodrigo são irmãos. Somente palavras, substantivos, ó. Carlos e Rodrigo. Você deve ter percebido que algumas conjunções têm valores semânticos diversos, não é? Vamos destacar algumas abaixo. A classificação de suas orações depende disso. Porém, o mais importante é o sentido da frase, que a gente já viu algumas ali atrás, né? Precisamos lembrar também, gente, das locuções conjuntivas de subordinação. Olha só isso aqui, ó. Não será apenas uma palavra, mas locuções, duas ou mais palavras para passar a ideia de uma. Uma vez que ele chegou até aqui, merece ir até o final. Olha lá, é como ele chegou até aqui, né? A ideia de causa. Comprei as passagens, ainda que, embora, vamos substituir por embora, que é uma concessiva. Posso fazer-lhe este favor, contanto que posso substituir caso, se. Ele sempre passa pela mesma rua, de modo que os moradores já o conhecem, né? É uma consequência. Ele fez isso a fim de que, olha a finalidade, gente, ele fez isso para que, à medida que, é uma proporção. Vamos treinar um pouquinho, gente? Olha lá, ó. A palavra como tem o valor de conjunção subordinativa conformativa, ou seja, aquela que passa a ideia de do modo que. Ó, na opção, indaguei-lhe como Rubião tinha assumido aquela postura de contemplação. Como não tivesse condições financeiras suficientes, Rubião viveu com parentes. Como estava agradável amanhã, Rubião resolveu passear na enseada. As más notícias chegam tão rápidas como as chuvas de verão. Como ele mesmo disse, Mana, quer dizer, a irmã Piedade, não se casou. Gente, quando eu falo de conjunção subordinativa, conformativa, o que é ideal que eu faça? É substituir por uma conjunção que você tenha mais facilidade. No caso, conforme. Então, ó, por exemplo, ó, conforme não tinha condições financeiras, não dá, né? Indaguei-lhe como
rubião? Não. As más notícias chegam tão rápido como as chuvas, conforme as chuvas. Conforme ele mesmo disse, a mana Piedade não se casou. Então seria a letra E. Combinado? Gente, o ano que vem vocês vão ter oportunidade de conhecer um poeta romântico, Álvares de Azevedo, né? Trouxe para vocês um poema desse grande escritor do romantismo. Olha só, que ele escreveu um mês antes de sua morte. Se eu morresse amanhã, era o nome do poema dele. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria. Se eu morresse amanhã, eu quero que vocês observem as conjunções aqui. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da minha vida que devora, a ânsia da glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecera ao menos, se eu morresse amanhã. Pessoal, a conjunção C, ela funciona nesse poema como uma espécie de suporte linguístico para o eu lírico, né? Ele adentrar, ele colocar um fato aí para a gente meio hipotético. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Ou seja, um plano da fantasia, né? Então, esse C estabelece no texto uma condição ou uma relação, melhor dizendo, de condição e de concessão. Lembra? Então, olha lá, a quarta estrofe é introduzida pela conjunção mas e apresenta a ideia de um importante ganho, e talvez o único verdadeiro, né? No caso de uma morte súbita e precoce. Mas possui valor de oposição, e essa ideia opõe no contexto o fim da dor. Olha lá. Vamos ver aqui? O certo, dispondo do conhecimento, né, que tem aí sobre as conjunções agora, a gente vai analisar algumas orações e vamos classificar as conjunções demarcadas de acordo com o sentido por elas apresentado. Então, eu preciso lembrar disso, gente. Sentido. A menos que apresente uma justificativa plausível, não poderá viajar hoje. Olha só, vou fazer por essa aqui, dado o nosso tempo, que já está curtinho. Então, gente, esse a menos passa a ideia de uma consequência. Então, eu terei uma conjunção subordinativa consecutiva. Se eu pedisse a oração, aí seria oração subordinada, né? Olha lá. Falou tão alto que, olha só, ficou com a voz comprometida no dia todo, essa é a causa. Você parece ser calmo como sua irmã. A calma dela com a da sua irmã é uma comparação. À medida que, aqui uma proporção, né? Então, é uma conjunção subordinativa proporcional. Assim que, na hora que, no momento que, assim que chegou ao trabalho, procurou iniciar as tarefas que lhe eram atribuídas. Então, conjunção subordinativa temporal. Quando você desocupar, avise-me. Na hora que você desocupar, no momento que. Então, ó, é uma conjunção subordinativa temporal. Tudo bem? Amigos, lembre-se de que o que se coloca como mais importante no uso de conectores é que cada um deles possui um valor típico, tanto a preposição quanto a conjunção. Além de ligarem partes do texto, estabelecem entre elas, gente, um certo tipo de relação semântica. Causa, finalidade, conclusão, contradição, condição, né? Quando nós falamos de conjunção. Cada conector, gente, manifesta um tipo de relação distinta. Ao escrever, deve-se ter o cuidado de usar o conector apropriado para exprimir o tipo de relação que nós queremos estabelecer. Tudo bem? Gente,
Então, nada de esquecer esse assunto. Não se esqueçam dos vários sentidos aí das convulsões, né? E peço para que vocês, por favor, deem uma olhadinha nas páginas que eu sugeri para vocês no início dessa aula, tá bom? No mais, pessoal, um bom final de semana a todos, um bom feriado. Tchau, tchau, até a próxima.